Fala, pessoal! Segunda parte da terceira live da série Obediência, Poder Transformador. O papo tá maravilhoso. A gente vai já finalizar aqui. Então, vai escrevendo aí se você tiver alguma pergunta para fazer para a Dai. Coloca na caixinha de perguntas, tá? Fica aqui do lado dos comentários, tá? Onde tem uma interrogação. Você pode fazer uma pergunta para ela se você tiver alguma dúvida, se quiser saber de alguma coisa, alguma dica, tá bom? Fique à vontade. Se você assistir essa live depois, tá? Que a gente encerrar aqui, deixa os seus comentários. Qual foi a metanoia que aconteceu aí na tua vida a partir dessa live? O que você mais destacou, achou mais interessante e proveitoso para você? Deixa nos comentários, manda para os seus amigos e aperta muito no coraçãozinho. Vou chamar aqui a Dai. Deixa eu ver se ela entrou. Amanda aqui também. Aê, bem-vinda, querida. Vamos lá, você estava falando, deixa eu ver aqui, Luana Cis. Amanda, Audrey, beijo. Audrey, beijo. Adelson, Mari, Ana Paula, meu querido pastor Ziel. Pastor o quê? Uziel. Paz, queridos, sejam muito bem-vindos aqui à nossa live Obediência, Poder Transformador. Estamos conversando com a Dai sobre santidade na mocidade, obediência ao Senhor na nossa mocidade. E a Dai estava falando aqui sobre disciplinas espirituais, né? Como que ela mantém as disciplinas espirituais na vida dela, que a gente compreende que isso faz parte, assim como a gente precisa do café da manhã, do almoço, do jantar, né, para manter o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual também precisa manter uma disciplina, né, como um atleta, né, nós somos como atletas, que a gente está correndo por um alvo, por um prêmio eterno, né, então a gente precisa dessas disciplinas espirituais para a gente poder nos manter vivos, para que a gente não morra espiritualmente e volte para a carcaça do velho homem que estava morto. Hoje nós estamos vivos, para a honra e glória do Senhor, somos livres, e o Senhor, graças a Deus, nos permite viver numa nação que a gente tem oportunidade, né, de ler a palavra. Tem nações que eles têm uma Bíblia só e eles vão compartilhando. Então a Bíblia fica 15 dias na casa de um, 15 dias na casa de outro, né? E muitas vezes eles choram porque eles não conseguiram ler a Bíblia toda. Então a situação, a gente vive numa nação livre e muitas vezes a gente não dá esse valor para a palavra do Senhor, né? Mas continua, querida, a questão das disciplinas que você estava falando. Então, estou compartilhando aqui para aqueles que já têm um tempo de caminhada, né? Para aqueles que estão aqui, meus queridos, meus familiares. Estou compartilhando que é algo que tem me abençoado muito e tem me feito crescer, né? Em sabedoria, em muitas coisas. Tenho muita coisa para aprender, mas eu posso dizer que eu já não sou quem eu era antes, graças Glória a Deus. A esse Deus maravilhoso. E aí, se você, para aqueles que já estão na caminhada, tá? Você tá com dificuldade de fazer disciplina espiritual, não é o único que é difícil criar uma rotina. Mas quando a gente cria essa rotina, aí uma coisa puxa a outra. Então, o que eu ia te desafiar? 15 minutos de oração e 15 minutos pega para ler a Bíblia. 15 minutos. Sabe o que eu vou ler? Fica a dica. Salmos, Provérbios e começa no livro de João. Meia hora todo mundo consegue, gente. Pronto. Até que vai chegar a hora que tu vai ficar desesperado, que tu quer ficar mais tempo. Né? É básico, isso é básico. Porque conforme a gente lê a Bíblia, há um poder que é liberado. Porque a Bíblia fala que Jesus é a palavra. Então a gente está lendo Jesus. Exatamente. Então um poder é liberado. E aquilo transforma, renova, dá esperança, dá alegria. E não tem como limitar nas nossas palavras o que isso pode fazer na vida de cada um. Na minha, eu posso dizer, tem me trazido tudo praticamente o que eu sou e a vida que eu tenho é devido ao conhecimento da palavra, ao relacionamento com Deus.
tá? Amém. E por fim, eu queria falar sobre solteiros, né? Queria Rapidinho, se vocês tiverem dúvida, coloca aqui na caixinha de perguntas, tá bom? E para perguntar alguma coisa para a Dai, que vocês queiram saber, coloca na caixinha de perguntas que eu vejo aqui e faço para ela. Pode falar, amada. Queria falar 3 coisas. A primeira, defraudação, né? A gente gerar expectativa em alguém que a gente não pode cumprir, né? Fazer a pessoa se relacionar com a pessoa ou gerar uma expectativa que a gente não pode cumprir. Não é porque a gente está solteiro, não tem ninguém, que a gente tem o direito de fazer isso com as pessoas, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? E somente se mover e para gerar uma expectativa em alguém, ferir alguém, se a gente tem certeza, né? Isso dentro da igreja, porque no mundo isso quanto mais tiver, melhor. Básico. Quanto mais pessoas te admirando, quanto mais pessoas te procurando, né? É melhor. Isso é horrível, né? Mas, no fundo é horrível. Parece que é bom, né? É uma confusão. Mas eu queria deixar isso para os irmãos. Aí, pastora Dai. Pastora Dai. E, por favor, quem pegou emprestado o meu livro, Defraudação Emocional, da Sara Shiva, me devolva. Me devolva, porque a pessoa levou, não me devolveu mais. E estava escrito, né? Me devolva. Né? E estava escrito. Eu peguei para ler o livro, eu falei, meu Deus, estava escrito assim, me devolva, você sabe que tem que devolver as coisas dos outros. Êxodo diz, não roubarás. E a pessoa teve a coragem de não devolver, gente. Amém. Bom, a segunda coisa que eu queria falar é a comparação que eu estava falando, né? Que a gente tem que saber o que Deus nos chamou para fazer, né? Não importa qual seja a nossa dificuldade. Se Ele nos chamou, se tem no nosso coração queimando algo, algum propósito, a gente tem que mirar nisso e fluir nisso, né? Vencendo os medos, vencendo os gigantes, porque é aí que a gente vai encontrar a realização de vida, como eu falei lá no começo. Não se comparar, porque ninguém é perfeito, né? Ninguém tem tudo resolvido, todo mundo tem problema, todo mundo tem situação para resolver, né? A gente está buscando evoluir e avançar. Então, não se comparar. A gente tem que se comparar a gente mesmo, né? Não ao outro, porque cada um, exatamente, quem a gente era, quem a gente está sendo, quem a gente quer ser, né? Porque se a gente ficar se comparando às pessoas, as histórias são diferentes, os traumas, as vivências, as conquistas, o tempo de vida, o tempo que tem para fazer as coisas, tudo é diferente, né? Então, o Senhor, Ele não quer que a gente fique se comparando. É claro que assim, uma coisa aqui que eu quero deixar de dica para o pessoal, rapidamente, é assim, gente, uma coisa que é muito importante na nossa vida, na nossa caminhada tenha um mestre espiritual. Tem alguém para você se aconselhar, para você tirar suas dúvidas, para você, quando tiver naquele momento assim que você tá numa sinuca de bico, você falar, vou falar com a pessoa tal, uma pessoa que seja sábia na palavra, uma pessoa que tenha já um tempo de evangelho considerável, que já tenha passado... Frutífera, uma pessoa frutífera, exatamente, que já tenha passado por N situações e que saiu das situações. É claro que eu não estou falando uma pessoa perfeita, não é isso, porque o erro faz com que a gente seja aperfeiçoado também, né? A partir do momento que a gente se coloca disposto a sermos moldados pelo Senhor, então os nossos erros, eles também podem nos fazer melhores, né? Essa é a diferença, né? A gente não tem a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, né? Vou viver assim, vou morrer assim. Deus me livre, né? De um negócio desse. Eu não quero permanecer até minha morte como eu nasci, né? A gente nasceu para nos transformarmos, né? Porque crescer dói, que nem diz uma filósofa que eu amo muito. Crescer dói, mas não crescer atrofia. É verdade. Né? Não crescer atrofia. Então é muito pior, dói muito mais, né? E a gente fica a gente fica o Frankenstein na fé. Então procurem um mentor espiritual, procurem um conselheiro espiritual para vocês tirarem dúvidas, né? E poderem avançar, né? Sempre buscando conselhos sábios, né? A palavra fala que na multidão de conselhos a sabedoria. Pode continuar, querida. E frutífera, eu quero dizer assim, que você vê que a pessoa está avançando, que a pessoa você vê a vida dela, você fala, legal, ó, tô mirando no lugar certo. A gente precisa ter essas pessoas. Eu, antigamente, eu tinha conselhos de músicas. Eu via a música, é isso aí então, deixa a vida me levar, a vida leva eu, é isso aí. Né? Olha que absurdo, mas a gente tem a palavra, tem pessoas que podem nos ajudar. E eu fui muito ajudada,
né? Graças a Deus. E aí, outra coisa que eu queria falar é que esse é o momento do solteiro, né, de a gente avançar como ser um bom ímpar, né? Muitas pessoas esperam, quando eu casar, tipo, vou pagar minhas dívidas, né? A pessoa vai me ajudar a pagar minhas contas, né? Quando eu casar, então eu vou ter isso, isso. Não, a gente tem que ser um bom ímpar para que possa entrar no relacionamento bem, né? Então eu queria falar isso, porque relacionamento a gente ouve, né? Nós temos muitas pessoas que nós conversamos e não é fácil, é difícil, né? Mas se a gente aproveitar esse momento para a gente avançar, fazer o que a gente gostaria de fazer, se realizar, se entender quem é, aí quando entrar no relacionamento é show. E a última coisa que eu queria falar é o oposto, né? Que é o comodismo. Então eu vejo hoje em dia, acontece muito, né? Da gente se acomodar com a nossa situação, de a gente se acomodar. Dá muito trabalho se relacionar, né? E aí não querer se relacionar. Então isso também acontece. Tem os dois opostos. Aquele que só, né? Entra na igreja, precisa arranjar alguém aqui. Aqui tem alguém bom, né? Ou então do outro lado, que se acomoda e não quer mudar. E isso a gente vê, eu tenho visto, né? Deus sendo ministrado sobre isso. Muita gente, tá bom. Não quer se relacionar, você diz, de casal ou de amizade? Não quer se relacionar, de avançar para construir uma família. Entendi. Por medo, por comodismo. Às vezes traumas também. Veio de um lar quebrado, veio de um lar que não teve não teve uma estrutura, né? E aí acaba tendo medo de que isso aconteça consigo também, né? Mas é como você falou. A nossa vida, ela não é, gente, pautada naquilo que a gente viveu. A nossa vida é pautada nas promessas que Deus tem pra gente. Então, se a gente veio de um lar desestruturado, né, eu não tenho que temer estar num relacionamento desestruturado, porque primeiro, eu tô me preparando para que eu seja, como ela falou, né, uma pessoa que o outro espera que eu seja. Então, a gente tem que se preparar para entrar num relacionamento, porque eu não tenho que esperar que o outro venha me redimir. Cristo tem que me redimir, Cristo tem que me mudar, a palavra de Deus tem que me transformar, para que eu entre num relacionamento e a gente esteja juntos, né? Porque esse negócio de eu posso ser atrás, gente, isso daí foi coisa que o capeta colocou na mente das pessoas, pelo amor de Deus. Eu não posso casar com uma pessoa que gosta de funk e eu gosto de jazz. Não vai dar certo. Ou você casa com um cara que odeia a leitura, né? E você ama a leitura, né? Vocês vão para onde, né? Como que vocês vão caminhar juntos? É claro que não estou falando que tem que ser tudo igual, mas tem que ter uma harmonia em alguma coisa, né? Porque senão vocês não vão nem sair juntos, né? Eu conheço casal que não sai junto, porque um gosta de uma coisa, outro gosta de outra, né? Um ama futebol e fica só no futebol, a outra ama dançar e fica só na dança, né? Então é muito complicado, né? Então a gente precisa de alguém que venha comungar com a gente até nos nossos hobbies também, né? Porque, gente, não tem coisa mais linda do que um casal que tá numa varanda lendo juntos e comentam, amor, você viu isso, viu aquilo, né? Sabe, que gostam de ver um bom filme, né? Enfim, a gente, como você falou, a gente tem que estar preparado, né? Pro outro. Porque é isso que Deus espera da gente. Porque a gente quer alguém perfeito, né? Muitas vezes, ai, Senhor, a gente faz uma lista, né? Senhor, eu quero alguém assim, assim, assado. Não, eu já tô fazendo assim, Senhor, eu quero ser assim, assim, assada. Né, para que quando chegar, se Deus permitir, mas você vive nessa expectativa, Dai? Ou você descansa no Senhor? Eu descanso. De ter um relacionamento? Eu descanso, mas eu tô falando sobre o comodismo, por quê? Porque às vezes a gente fala, tá tão bom assim, né? Tá tão bom assim. E aí eu fui constrangida, né? Porque muitas vezes nós que estamos na igreja, nós queremos, mas não geramos isso, não oramos isso. Né? Não, nós nos acomodamos. E isso eu tenho entendido que é um momento que está acontecendo, né? E que a gente precisa mudar isso, né? A gente precisa romper os medos, romper as limitações. Aqui legal que o Rodrigo escreveu, né? Que a gente tem que ser, para se relacionar, é muito importante se conhecer e ser um bom parceiro, né? Para a gente mesmo. E a minha irmã também, outro dia, falei com ela sobre isso, né? Então, a gente tem que aproveitar para evoluir. Né, para ser bom, se conhecer,
porque depois aí é muito mais fácil, né? E as amizades nos ajudam nisso. As amizades nos ajudam muito nisso, né? Depois vejam a live que eu fiz com a minha irmã e minha melhor amiga sobre amizade, pessoal. Tá aí no meu IGTV. Foi um momento extremamente precioso da parte do Senhor e eu aprendi demais sobre essa questão da amizade, de a gente se aperfeiçoar, porque às vezes a gente acha, como você falou, né, que a gente é um bom amigo. E quando a gente começa a ler a palavra, a gente fala, meu Deus, é muito mais profundo ser amigo do que a gente pensava, né? Muito mais profundo, né? Mas continua, querida. E eu acho lindo, os meus pais são assim, muito parceiros, né? É verdade, é lindo de ver eles. Sempre juntos, né? Então, é isso. Aí eu queria agora orar pelos solteiros, pode ser, Ju? Amém. Deixa eu só ver aqui, fizeram uma pergunta. Ó, Dai fala sobre comparação, é um mal terrível nos dias de hoje. Eu falei, né? A Michelle perguntou. Com as redes sociais, isso está maior, porque toda pessoa que é colocada em evidência, ela vai ser alvo de julgamento, né? Ou crítica ou elogio, né? Sim. E aí isso tem acontecido muito, né? Até aquele documentário do Netflix, né? O Dilema das Redes, mostra isso bem nítido, como a comparação tem feito a gente olhar pra gente e falar, mas eu não sou assim, né? Então a gente realmente precisa conhecer quem a gente é e fluir no nosso rio. Fazer o melhor com o que a gente tem, que todos temos talentos e dons, e aí a gente vai ser realizado e vai ser pleno. Né? Amém. É isso. E o perigo também do nosso olhar, né? Da nossa, como que eu posso colocar? Não é alvo que fala, meu Deus, do nosso modelo ser as blogueirinhas do Instagram, que não tem o mesmo Deus que a gente, não se veste como a palavra fala pra gente se vestir, não tem a mentalidade que a palavra quer que a gente tenha, né? Então, muitas vezes, essas meninas e os meninos estão sendo alvos não alvo assim, né? Os jovens, muitas vezes, cristãos estão olhando esse pessoal e vendo eles como símbolos de sucesso, né? Quando a palavra nos mostra que a gente tem que ter outro tipo de conduta, né? Tanto na questão da vestimenta, né? Como na questão da mentalidade, né? Que nem eu li esses dias de um rabino, ele falando, nós somos um povo, no caso ele falando dos judeus, mas eu já peguei pra gente, né? Mas nós somos um povo que a gente foi chamado para liderar, a gente foi chamado para mostrar a direção, né? E não para seguir aqueles que não amam a Deus, né? Então, a gente tem que estar influenciando. A influência tem que vir a partir de nós, né? E não eles nos influenciarem. Então, isso é um cuidado que nós jovens... vou me colocar como jovem aqui, pessoal. Temos que ter para poder a gente não... a gente tem que buscar referências, né? De mulheres de Deus, de homens de Deus, de pessoas piedosas, né, tementes ao Senhor, para ser nossa referência, porque senão é muito rápido, gente. Satanás é muito astuto. Se a gente não cuida disso, ó, da janela da nossa alma, meu Deus do céu. Quando você vê até o teu sono está contaminado, os teus sonhos estão contaminados. É verdade. Mas enfim, a Michelle falou aqui, temos que saber que nem todo mundo vai estar sob os holofotes. Deus também precisa dos que estão anônimos. E vou mais fundo, Mi. Deus chamou, para nós tem que ser uma honra também servir aqueles que foram levantados para serem líderes. Porque muitas vezes a gente é a base deles também, né? A gente os ajuda também. Então a gente tem que ter alegria também em saber que a gente não vai estar em destaque, né? Destaque não no sentido do mundo, né? Mas no sentido de ser o líder, né? De ser aquele que vai aparecer, que vai mostrar a cara, né? E muitas vezes essa ajuda que a gente dá por trás para a nossa liderança permite com que eles continuem prosseguindo da forma certa, no caminho certo, em paz também, né? A gente é muito importante para as nossas lideranças também nesse sentido, né? Para que as coisas continuem fluindo bem, para que eles façam o trabalho deles. Mas vamos lá e vamos fazer oração. Vamos.
Eu estava falando de casais, a pastora Deise e o pastor Zé também são muito lindos. Hoje eu vejo muitos casais que eu falo, nossa, isso é demais, né? Quando a pessoa entra numa aliança assim, só avança, né? Com É do que eu verdade. via antes. É que os ambientes que eu estava antes, né? Eu não via referenciais, mas hoje eu vejo muitos. Glória então, tá a Deus. Bom. Eu quero, então, agora orar pelos solteiros. Tem muita gente aqui. Que Deus abençoe cada um de vocês. E eu queria deixar essa mensagem aí, tá? Eu aqui rompi hoje, eu queria que você também pudesse sentir isso, de romper com o que você tem sido proposto a fazer, que você sente que é o teu chamado, tá bom? E que você possa também ser muito abençoado, buscando ter um relacionamento e conhecer a palavra de Deus, porque ela é vida e ela, mesmo que a gente não conheça, a gente está vivendo os impactos dela. Então, busque conhecer, porque isso vai encher e só melhorar a sua vida, tá bom? Então, eu queria orar aqui pelos solteiros. Vamos orar. Amém, Senhor. Eu te agradeço, Pai, por esse momento. Obrigada, em nome de Jesus, Senhor. eu quero pedir, Senhor, que o Senhor venha sobre as nossas vidas, tirando, Deus, toda a comparação. Tenho tudo que vem querer nos colocar para baixo ou para cima, Deus. Deus, dos nossos pares, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu quero pedir também que o Senhor venha livrar de toda defraudação, Senhor, de gerar expectativas em outros, Senhor, que não podem ser cumpridas. Senhor, que só possa nos aperfeiçoar, fazendo com que a gente, Senhor, se conheça, Deus, para que a gente, Deus, evolua, avance. Senhor, em nome de Jesus, eu quero orar, Senhor. Deus, nos faz prosperar em cada área da nossa vida, Senhor. Prosperar não são somente recursos financeiros, Senhor, mas prosperar é avançar, Pai, que possamos avançar em cada uma das nossas áreas. Deus, em nome de Jesus, quero orar, Deus, para que o Senhor venha liberar novos casamentos, Senhor, novas alianças, novas uniões, Pai, em nome de Jesus. Livra também de todo comodismo, Senhor. Livra, Deus, de todo medo, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Cristo Jesus, dá o equilíbrio, Senhor, que tudo possa ser feito com prudência, com sabedoria, meu Deus. Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu te peço, papai, que o Senhor venha soprar dos quatro ventos, Senhor, em nome de Jesus, trazendo bons encontros, Senhor. Preparando bons encontros, em nome de Jesus. Todos aqueles que estiveram nessa live, Cristo, que passaram por essa live ou que vão assistir futuramente, sopra dos quatro ventos e prepara bons encontros, relacionamentos fortes, Senhor. Que vão ser referências nessa geração, nessa sociedade, Senhor. Deus, para que criem, Deus, filhos fortes, Deus, filhos prósperos, Senhor. Filhos felizes, filhos fortes na mente, no coração, no corpo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa. Quero abençoar cada um dos meus irmãos e irmãs aqui, solteiros, Senhor, para que prospere, para que avancem, Senhor, e em tudo sejam exemplos, Senhor, porque carecemos tanto de exemplos, Pai. Mas o Senhor é nosso exemplo maior. Em nome de Jesus, abençoa cada um que está aqui, Senhor, e que, como eu falei aqui, Deus, possam fluir naquilo que foram chamados, Senhor, e se alegrem uns com os outros, vendo o que cada um tem feito, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço, peço bem preparar encontros com o Senhor, Pai, a partir desse dia, que pessoas possam ter encontros contigo, curiosidade com a tua palavra, e possam ser, Deus, tremendamente, Deus, fortalecidos e abençoados, Pai. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço por tudo. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Glória que prazer, Deus. Querida, ter você aqui. Foi muito precioso esse tempo, viu? E eu fico muito feliz de poder por que fez e continua fazendo na tua vida, na tua família, no teu meio, viu? Quero te agradecer por você ter aceito esse convite, né? Achei que ia ficar ali, meu Deus, será que ela vai aceitar? Será que não vai? Mas glória a Deus, eu sabia que era do Senhor. E não permita que os teus dons fiquem retidos, tá? Não permita que o inimigo coloque coisas na sua cabeça e faça com que você não venha exercer aquilo que o Senhor colocou você nesse mundo para fazer e para exercer. Tá bom, minha querida? Você é uma bênção, é uma jovem que me inspira, a sua vida, o seu compromisso com o Senhor. Eu sempre vi você. Eu gosto muito de jovens que são sérios. Eu amo jovem sério com as coisas do Senhor. E você é uma pessoa que é séria com as coisas do Senhor. Você é zelosa, tá bom? Mas é isso, querida. Exerça o teu dom, que você foi salva para salvar, transformada para transformar e alcançada para alcançar.
Tá bom, minha querida? Obrigada a cada um que esteve aqui. Obrigada, gente. Obrigada a Sérgio Lourdes por ter colocado essas duas bênçãos no mundo, que são muito reflexo do que vocês são. É uma honra poder fazer parte dessa família. A gente ama muito vocês, saibam disso e nunca se esqueçam disso. Vocês estão sempre em nossas orações. A Dani agora triplicou, né? Por causa dessa questão da pandemia. Então, o joelho aí ralando, né? Para Deus continuar protegendo também, né? Em meio a todo esse momento, né? E eu quero agradecer a cada um que esteve aqui, quem eu conheço, quem eu não conheço, mas que eu sei que fazem parte da mesma família, que fazemos parte da mesma família, né? É um prazer conhecer novos irmãos, tá bom? E já faço o convite para vocês estarem aqui na próxima sexta. Também a gente vai continuar o assunto e provavelmente na próxima sexta a gente vai falar sobre dons, tá? Então, sobre talento, sobre o que Deus nos entregou e que muitas vezes a gente retém e que Ele vai nos cobrar. Então, já fica o convite aqui para vocês. Próxima sexta, 8 horas da noite também, tá bom? Dai, um grande beijo, minha irmã, minha querida. Obrigada. Fica com Deus, viu, minha querida? Obrigada. E ainda passamos aí meia hora, perdão, hein? Obrigada, Mas fica Ju, na paz, meu querida. Obrigada, pessoal. Beijo. Amém. Deus abençoe. Um grande beijo. Paz.